Pois é, meus amigos são paulinos, acho que, infelizmente, a carreira desse cara aqui, ó, que pra mim é um dos maiores ídolos que tem no São Paulo nos últimos anos. O cara que começou no Corinthians, veio pro São Paulo como Marcelinho, pra quem não lembra, pela sua semelhança física com o Marcelinho Pé de Anjo, né, do São Paulo. Veio pro São Paulo, fez um sucesso na base, ganhou título, né, pela base. Depois não tem como esquecer o que o Lucas Moura fez naquela final da Sul-Americana contra o Tigres, quando ele destruiu o jogo. Eu estive no Morumbi, né, quando o Ganso fez a sua estreia pelo São Paulo, foi contra o Náutico, foi um dos poucos jogos que o Lucas Moura e o Ganso jogaram juntos. Eu tinha uma esperança muito grande, salve as devidas proporções. Eu também vi quando o Kaká jogava no São Paulo, o São Paulo contratou o Ricardinho do Corinthians, que eu achava que ia ser uma dupla de sucesso no São Paulo. Infelizmente o Ganso e o Lucas jogaram muito pouco no São Paulo, porque esse jogo eles já mostraram, são dois jogadores muito acima da média, são craques, né? São gênios. Gênio a gente tá falando de Zico, Pelé. Não, Pelé a gente põe outro. Pelé não discute, tá? Põe o Pelé em outra fase. Mas gênio é Ronaldinho Gaúcho, Zico, Romário, Ronaldo. Esses caras são gênios. O Ganso, o Lucas são craques. E o que o Lucas fez pelo São Paulo foi absurdo. Eu fiquei muito triste quando ele saiu do São Paulo. Eu achei que ele saiu do São Paulo muito cedo. Ele tinha muito ainda para ganhar no São Paulo, ele ganhou só aquele título de 2012, depois ele vai para o Paris Saint-Germain, joga muito bem, faz o que ele faz no Tottenham, aquela final que ele faz, se não me engano, ele faz 3 gols, né, numa semifinal, numa final, alguma coisa assim, que ele faz um jogo memorável. O Lucas Moura era para estar na Copa de 2014 sem a menor sombra de dúvida. Na 2018, então, nem se fala, que na 2014 ele ainda assim, ele tinha acabado de estourar no São Paulo em 2012, né? Aquela final é 2012, 2013, então 2014 podia até ser questionado se ele teria chance de estar na Copa ou não, apesar que em 2012 ele faz uma Copa, um campeonato mundial pela seleção brasileira com o Ganso, com o Neymar, ele, né, jogando pra caramba. Foi a última vez que eu torci realmente pra seleção, porque era uma seleção muito boa. Tinha o Casemiro naquela seleção, tinha o Bruno Vini na seleção, o Danilo, né, que hoje joga no Flamengo. Era uma seleção muito boa aquela, que ganhou, né, o Ney Franco, que depois credenciado por esse título, foi dirigir o São Paulo e ganhou, né, a Sul-Americana de 2012, o Ney Franco é o técnico de São Paulo. Mas infelizmente a carreira do Lucas acabou. É muito triste falar isso, eu gosto muito. Tá aqui, ó. Eu comprei essa camiseta o ano passado. Na verdade, eu comprei. Não, verdade, eu comprei essa camiseta no ano passado, quando o São Paulo ganha do Palmeiras. Eu faço essa promessa, né? Que quando o São Paulo ganha aquele título em cima do Palmeiras tal, eu faço a promessa que se o São Paulo ganhasse, eu ia comprar. Comprei a camiseta e mandei fazer, né? Em março do ano passado, eu mandei fazer aqui atrás, mandei colocar o número do Lucas Moura na camiseta. E para mim, nos últimos 10 anos, 15 anos, foi o maior ídolo que o São Paulo teve. Lógico, vamos deixar de lado o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni já vem da idolatria desde 1997, quando ele assume o São Paulo, e o Rogério é o maior ídolo de todos os tempos, mas acho que nessa renovação, né, eu não vejo hoje um cara com a identificação do São Paulo, o amor que ele tem. Eu lembro uma vez que eu fui ver o jogo do São Paulo, ainda na primeira vinda dele para o São Paulo, foi São Paulo e Ponte Preta. Tava eu e meu pai assistindo o jogo no camarote. Meu pai tinha um amigo que tinha um camarote no Morumbi, a empresa, né, que ele trabalhava, e ele conseguiu pra gente, a gente foi assistir. E começou o jogo, deram a saída, então deram a saída lá, tocaram a bola pra direita, o Lucas Moura pegou a bola, fez 1, 2, 3, 4, 5, falta. Eu virei pro meu pai e falei assim, pai, a gente não perde esse jogo hoje, porque o Lucas Moura tá afim de jogar. São Paulo ganhou 3-0 esse jogo, 2 gols do Lucas Moura e um passe dele. E ele acabou com o jogo. Ah, mas era contra a Ponte Preta. Mas ele estava ali para isso. Aí ele vem para o São Paulo de novo, ele ganha a Copa do Brasil, né, com um gol contra o Corinthians, aquele jogo contra o Corinthians emblemático contra o Corinthians, que ele deu sangue e tal. Depois vem 2024, infelizmente ele perde aquele pênalti, né, no jogo contra o Botafogo. Eu estava atrás do gol naquele jogo e vi uma cena assim absurda. Ele perde aquele pênalti e ele sai tão desgastado, tão acabado, que o Caleri pega ele, né? Por aqui, põe ele pelos braços aqui, pega ele e desce com o Lucas Moura pro vestiário.
E aí eu tava no camarote e todo mundo, porque tem que tirar o Lucas Moura, porque o Lucas não vai ganhar esse jogo. Acho que era o Zubeldia, se não me engano, era o técnico. Porque agora o Lucas vai ficar ruim, ele vai ficar com isso na cabeça, ele não vai jogar. E eu falava assim, galera, é o Lucas Moura. Não é qualquer jogador. É o Lucas Moura. Isso daí vai dar mais ânimo para ele. E todo mundo brigando lá, não, você tá mentindo. Aí o outro falou, não, ele tem razão. E aí começou aquelas discussões de estádio, normal, né? Ninguém brigou, ninguém bateu, ninguém xingou. Aquelas discussões normais. E aí começa o jogo, dá uma saída de bola, a bola vai para ele 1, 2, 3, 4 no Botafogo, falta. Eu falei, cara, esse é o Lucas Moura. Mas assim, ele teve uma lesão muito séria ontem, né, contra o Bahia, né, lá em Bragança. Ele teve uma lesão séria. A gente está falando no dia 4 de maio. Ele não volta a jogar esse ano. A lesão dele é uma lesão de uma recuperação de 6 a 8 meses. A gente está no mês 5. Mês 5 com 6 meses, mês 11. Ele vai voltar o quê? Faltando 3 rodadas para acabar o campeonato? Não vai ajudar em muita coisa. Né? O São Paulo tem Copa do Brasil, Sul-Americana. Eu não acho que o São Paulo vai chegar, vai disputar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o São Paulo vai chegar lá entre os 7, 8 do Campeonato Brasileiro, mas acho que Copa do Brasil e Sul-Americana, principalmente a Sul-Americana, a gente tem chance de ganhar um título esse ano. Ele não vai ajudar, ele não vai disputar com a gente, né? Aí vai vir o ano que vem, aí até tem férias, até o cara pegar ritmo de jogo, pô, ele vai voltar a jogar daqui um ano, ele vai voltar a jogar bem, até o cara, né, que ele comece ali nos treinos, tal, janeiro, fevereiro, pá, aí ele vai entrar em março, ele vai entrar num jogo, vai sair, vai ficar 2 jogos fora, ele vai começar a jogar assim, fala, pô, agora eu posso contar com o Lucas Moura em maio de 2027, daqui um ano. É triste falar isso, muito triste. Mas, Lucas, se eu fosse você, pelo bem da sua carreira, pelo bem da sua família, pelo bem de você, cara, você não precisa mais de dinheiro. Graças a Deus você é um menino de ouro, você é um cara espetacular. Eu te conheço pessoalmente, eu já fui no CT. Cara, esse cara, eu fui no CT, a hora que ele saiu do campo, eu olhei para ele e falei assim, Lucas, eu tenho um sobrinho, o João tinha 6 anos na época, hoje o João tem 9. O João é jogador de futebol por sua causa. Ele virou para mim e falou assim, liga a câmera. E fez um vídeo sensacional pro João. Depois eu tava lá no CT, aí mandei o vídeo no grupo da família, aí meus primos quiseram, aí eu falei assim, Lucas, desculpa, mas meu primo Henrique, meu primo Felipe, são São Paulo, eles também querem um vídeo. Ele falou, não, tudo bem, me deu um abraço, assim, pegou a câmera abraçado do meu lado e começou a fazer vídeo. Cara, gente fina pra caramba. Eu tive a oportunidade de começar a negociação dele. Hoje ele é garoto propaganda da BioID. Fui eu que comecei a negociação porque eu tava na agência quando o empresário dele entrou em contato com a gente. Eu comecei a fazer toda a negociação. Depois eu joguei pra BioID e foi fechado lá pela ex-gerente de marketing, que hoje não tá mais. E aí até esse dia no CT ele tava saindo com o carro do BioID. Eu falei assim, e aí, você tá gostando dele? Então eu falei, então, fui eu que comecei. Ele, pô, sério, que legal. Ficou batendo um papo comigo, falando do carro. Então, Lucas, você é um cara assim sensacional, um cara fora de série, um cara que não existe um São Paulino que não gosta de você, não existe um São Paulino que esteja triste com o que aconteceu com você ontem, mas acho que por tudo que você representa para o São Paulo, tudo que você representa para o futebol, você é um cara que, se o São Paulo fosse fazer, e eu já falei isso quando eu trabalhava no São Paulo, eu sempre dava essa ideia, que eu acho que o São Paulo tinha que ter no campo, ele tinha que ter assim um espaço para colocar não colocar como se fosse estátuas, né? Como tem a do Tele, eu acho que o São Paulo tinha que colocar bustos, era essa palavra que eu estava fugindo. Tinha que colocar bustos de alguns jogadores ali, jogadores emblemáticos para o São Paulo, como o Careca, como o Miller, como o Raí, o Muricy Ramalho, como o Tele Santana, obviamente como o Rogério Ceni. Sabe, jogadores que vestiram a camisa do São Paulo, que representaram, que foram importantes, Luiz Fabiano, Lugano, caras que ganharam títulos importantes, que foram protagonistas, e obviamente que o Lucas está nessa lista. Eu acho que se a gente for fazer uma seleção dos 11 melhores jogadores que jogaram no São Paulo, o Lucas não tá. O Lucas não seria titular num time, né, que já teve Miller no ataque, né? Falando de Miller, Careca, já teve ali quem mais que a gente pode colocar? Pedro Rocha, né, que pode jogar ali no meio, Pita. Eu acho que o Lucas não tá no nível desses caras, mas o Lucas é um cara que tá no coração do torcedor. Então eu acho assim, Lucas, se eu fosse você, eu pararia agora, no auge, descansaria esse ano, se recupera,
Pois vai fazer lá Kings League, vai ser empresário, vai investir seu dinheiro, vai curtir sua família. Você tem uma família maravilhosa, tem um filho fantástico, né? Eu acho que ele tem 2 filhos, se eu não me engano, mas é um que sempre aparece, um baixinho que é uma figura. Esse moleque deve ser, no bom sentido, uma peste, né? Que nem meu sobrinho Miguel, que é uma peste também que eu falo, mas é porque é arteiro, é brincalhão, tá sempre na zoeira e tal. Uma mulher linda, que você é apaixonado por ela, ela por você, puta família legal. É isso. Eu, infelizmente, não queria estar fazendo esse vídeo, queria estar fazendo esse vídeo falando assim, Lucas, você vai se recuperar e você vai voltar, mas, cara, eu acho que as lesões, mais uma vez, tiraram um craque, como, né, devido às proporções, como tirou Van Basten, por exemplo, aos 28 anos, e outros tantos craques que poderiam aí ter uma carreira mais longínqua, mas até pelo estilo de jogo do Lucas, de velocidade, de pegar a bola, de driblar e tal, infelizmente é isso. Lucas, força para você, você é um cara fantástico, você é um cara super querido. Eu tenho certeza que 99% da torcida paulista, a torcida São Paulina, tá triste com essa situação, tá triste, mas tá todo mundo torcendo por você. E eu acho que chega uma hora que a gente tem que entender que o nosso ciclo acabou e você tem muito pela vida aí pela frente, muita coisa para conquistar ainda, tá bom? Valeu, Lucas. Obrigado por tudo, velho.